E o Sextou com Papo de Mãe de hoje está bem especial. Temos duas mamães aqui para bater um papo comigo hoje. Pode se apresentar. Meu nome é Keila, eu tenho 29 anos, tenho 2 filhos, tenho o Bernardo de 7 anos e a Alice de 2. E você? Eu sou a Ana Paula, tenho 34 anos e eu sou mãe do Guilherme de 3 anos. Legal. E aí, gente, como que foi a gestação de vocês? Vamos começar com a Keila. A Keila teve 2 bebês. Então, eu tive o Bernardo, a gestação dele foi muito tranquila, foi muito boa. A da Alice foi boa também, mas aí eu tive uns contratempos. Foi bem diferente a gestação do Bernardo para a gestação da Alice, foi muito diferente. E a sua, Ana, com que? Foi tranquila também. Foi uma gestação boa, calma. Tive só um enjoo, graças a Deus. E foi uma bênção. Que bom. E o tipo de parto de vocês, Keila? Os meus 2 partos foram cesáreas. Foi tranquila a experiência? Foi tranquilo. Tanto a do Bernardo quanto a da Alice foi bem de boa. Tá certo. Ana? O meu parto também foi cesárea, foi tranquilo, foi um pouco dolorido, né? Como toda, que querendo ou não, é uma cirurgia, mas graças a Deus correu tudo bem. E em relação ao leite, como que foi? Os 2 foram partos cesárea. Como que foi a descida do leite, Keila? Nos 2, o leite demorou a descer. O da Alice demorou, o do Bernardo demorou. Porém, no da Alice, eles me ofereceram aquele spray, eu não me lembro, ocitocina, um spray nasal para assim que eu espirrasse o leite descesse. E funcionou. Assim que eu espirrei o leite no da Alice. Do desceu. Bernardo já no Bernardo teve não. esse cuidado. Não, no Bernardo não. Entendi. E o seu, Ana? O meu, quando eu me internei para fazer a cesárea, elas já aplicaram a ocitocina no soro. Então aí no primeiro dia começou a descer o colostro, né? Nossa, no soro. Isso. E aí no segundo dia já desceu o leite. Já tava descendo o leite já e ele já mamou normal. Nossa, que legal essa questão de colocar no soro. Isso. Eu nunca nem ouvi falar sobre isso. É um cuidado bem interessante para as mamães que têm parto cesárea, porque o meu foi parto normal, como vocês sabem. E, gente, é incrível. Comigo aconteceu isso e com outras mamães que tiveram parto normal também. Então é algo que acontece mesmo. O neném nasceu, terminou de limpar ali bonitinho, veio pro meu colo, eu não tinha nada, gente, de leite. A enfermeira veio, apertou o meu seio, ali o leite saindo. Meu, incrível. Assim que ele nasceu, o leite desceu. Então naturalmente, é um cuidado legal esse do spray ou do soro, pra mãe não ficar ali desesperada, o filho querendo mamar, né, e não vem o leite, né? Sim. Legal. E vocês tiveram essa orientação no hospital de como ter a pega, como posicionar o bebê para amamentar? Olha, eu tive orientação eu acho que no da Alice, no biquinho, sabe, do peixinho, fazer a boquinha de peixe para posicionar certo na auréola, para não ter aquele sofrimento todo, tanto do bebê que não tá conseguindo mamar, como da mãe, para rachaduras, sangramentos. Eu tive essa orientação. No da Alice? No da Alice. Já no do Bernardo? Eu não tive. E foi o seu primeiro? Foi o meu primeiro. Que você deveria ter tido mais. Sim. Que pena, né? Com certeza isso prejudicou a amamentação. Prejudicou. A gente chega lá. Você, Ana? Eu tive. Assim que eu retornei do pós-parto, né? Aí eles me levaram pro quarto, levaram o Guilherme e aí já veio a enfermeira me orientar na pega correta e estimulando ele para ele mamando na sucção para movimentar pro leite sair logo. E deu super certo. Que legal. Gente, parece ser besteira, mas não é. A posição está ali, barriga com barriga, o bebê totalmente virado, né? Não deixar entrar ar na boquinha deles, faz
toda a diferença. Eu digo isso porque lá no Hospital da Mulher, depois que eu me internei, a internação foi muito boa, gente. Lá tem um banco de leite. Então, assim, tem todo um suporte para amamentação, porque eles priorizam muito isso, né? Então, vinha todos os dias no quarto, uma vez, mais de uma vez, na verdade, no dia, para ver se o bebê tava pegando corretamente, se a boquinha tava certa, se entrava ar, se não entrava, se o bico tava certo, para não rachar. E até eles deram uma dica que foi bem interessante, que antes de colocar o neném para mamar, você aperta o seu peito para sair um pouquinho do leite, espalha assim na auréola para hidratar antes do bebê mamar. Isso evita de rachar. Então é uma boa dica aí para as novas mamães. Eu tive uma dica parecida também. Quando eu tive ele, que ele veio para mamar, elas me deram uma Bepantol, uma amostra grátis de Bepantol, e falou que eu poderia ficar passando no bico do meu peito, que ela ia hidratar. E realmente funcionou, não machucou meu peito, deu certo também. Eu achei interessante que o próprio leite, né, ele pode hidratar a auréola, muito legal. Mas e aí, vamos focar um pouquinho agora na amamentação. Como que foi a sua experiência para amamentar, Keila? Tanto do Bernardo quanto da Alice? A do Bernardo, a gente começou bem. Era aquela coisa maravilhosa, eu olhava ele mamando. É tudo de bom, né? Na hora que você pega o neném, pega ele, vê ele mamando, ele olha pra você, é uma delícia. Porém, eu fui me cansando. Eu acho que foi um cansaço emocional. Então, por esse cansaço, eu parti já pro NAM, pra fórmula. Você deu fórmula, E logo de início. Peso? Não, até que ele mamava muito. O Bernardo sempre mamou muito, ele sempre fominha, sabe aquele bebê fominha? Sim. Só que eu acho que me faltou um pouco de paciência. Na verdade, fui eu. Faltou um pouco da paciência. E como anteriormente você falou que não teve aquela orientação tão importante do hospital, de falar como é amamentar, né? O que ocorre, se caso rachar, como que você deve tratar aquela rachadurinha, né? Faltou isso. E da Alice? O da Alice, eu já tive uma orientação do que eu tinha falado, da boca de peixe, tudo, da pega. Porém, a Alice não tinha pega correta. Toda hora que a gente ia dar de mamar, tinha que pegar a boquinha dela e abrir. E os meus dois seios, eles racharam a ponto de sangrar. E aí eu tinha dia que eu dava de mamar e chorando. Eu imagino. Eu com ela aqui mamando e eu chorando. E aí eu não aguentei. Só que assim, Bruna, por dor na consciência de não ter insistido com o Bernardo, poxa, eu lutei tão pouco pra manter ele no peito, então eu queria falar, não, nesse aqui não dá Alice, eu vou compensar, eu vou até o final, vou amamentar até o final. E eu não consegui. A dor foi maior, o cansaço emocional mais uma vez foi maior. E eu parti pra fome. E ela sem conseguir mamar, com fome? Sim, porque assim, quando tá com dor, acredito eu, com a dor eu não conseguia ficar relaxada. Sim. E com o peito rachado, sangrando, com as feridas, eu não pude usar a concha e nem um biquinho de silicone. Porque poderia... dar fungo, dar algum problema, né? fica abafado, sim, talvez não seja uma boa mesmo. Aí eu não coloquei nem a concha e nem o bico de silicone. Entendi. E você, Ana, como que foi a sua experiência aí na amamentação com o Guilherme? A minha experiência com a amamentação foi boa. Graças a Deus, meu peito não rachou, não teve rachadura, ele teve a pega correta, ele mamava muito, muito mesmo. Ele pegava para mamar, ele mamava de 20 a 30 minutos. De madrugada também ele mamava, ele pedia mamar. Eu acho que na madrugada eu errei em dar o mamar,
né? Porque geralmente quando você vai no pediatra, eles orientam a deixar a criança dormir, né? Só que eu não aguentava, eu pegava e dava mamar. Sem ele acordar? Não, ele começava a mexer e resmungar e ficava procurando, aí eu já dava o mamar. Entendi. Tanto teve vezes que às vezes eu tava cochilando, quase caindo em cima dele. E assim, foi indo, fui dando amamentação e aí aconteceu que no meu peito esquerdo começou a aparecer um caroço. Aí eu senti, todas as vezes que ele ia mamar, quando ele fazia a sucção, doía muito, muito mesmo. E aí eu comecei a massagear, minha mãe me explicou, minhas tias falou pra mim ficar tomando banho e passando pente, né, que elas falaram que era leite que tava empedrando. Aí assim eu fazia, tomava banho, passava o pente, deixava a água quente cair, mas não melhorou. E aí, infelizmente, esse caroço foi aumentando. Na verdade, é leite que vai empedrando, né? E você dando mamar pra ele. E eu ele. dando mamar. Aí foi empedrando e foi ficando maior. Aí eu fui no médico. Aí o médico falou que eu tava com início de mastite. Aí ele entrou com a medicação, com antibiótico. E aí falou pra mim suspender o leite desse peito e dar no outro. Eu fiquei dando só no peito direito. Aí o leite foi empedrando e virou pus. Aí no que virou pus, deu febre, ficou vermelho e eles pediram para mim fazer compressa de água quente. Aí eu fiz e fez um orifício, igual quando a gente dá furúnculo, fez aquele olhinho e estourou. E começou a sair pus, muito pus. E aí eu voltei no médico de novo, a médica espremeu, quase morri de dor. É uma dor... E ele mamando no outro. E ele mamando no outro, não impediu. Ele ficou mamando no outro e nesse eu tirava com a bombinha. E foi saindo pus, saiu, aí saiu todo o pus, só que aí continuou infeccionado. Aí eu voltei no médico novamente e aí ele fez um orifício com... Como que chama aqueles... Agulha? Não era uma agulha, era como se fosse... É como se fosse uma agulha, só que grande. Ele fez um corte no meu seio pra sair o restante do pus. Nossa! E sem anestesia, porque tava infeccionado e a anestesia não pega, né? Gente, não é simples assim, é complicado. E fez e aí tirou o restante do pus, colocou um dreno, né, pra puxar o que tinha ficado. E aí, infelizmente, eu fiquei com a cicatriz no meu peito, né? Isso. Uma pergunta, é interessante que o seu peito não empedrou por falta de amamentar, né? Não, porque eu tinha muito leite. E ele mamava bastante. Mamava bastante. Mamava muito. Tanto que às vezes as meninas falavam, nossa, Ana, você dá muito mamar pro Guilherme, né? E ele mamava muito. Graças a Deus, assim, ele cresceu gordinho, saudável, né? E foi indo. Aí, como eu tava dando só no peito direito, eu entrei com a fórmula, porque já 2 semanas depois eu já ia voltar a trabalhar. E um peito também. E um peito também não ia ser o suficiente para ele. Aí eu entrei com a fórmula e como eu tomei muitos dias antibiótico, aconteceu que meu leite foi secando. Aí eu consegui amamentar ele até os 8 meses. Aí depois secou. Não tive mais. Mas foi uma experiência dolorida. É muito bom amamentar. Tem uma foto dele, ele olhando pra mim, dando aquele sorriso. Você vê que é um sorriso sincero, sabe? Foi muito bom, mas foi dolorido. Pra mim foi bem dolorido. Nessa parte foi ruim. Keila, como você se sentiu de não... Você tava com aquela visão de amamentar a Alice até o último pra compensar o do Bernardo. Mas e aí, não conseguiu? Como você se sentiu? Como foi isso pra você? Frustrante. Pra mim foi uma frustração. Como mulher até hoje eu me cobro. Sério? Eu até hoje falo, poxa, eu deveria ter tentado mais um pouco. Por mais doloroso que fosse, por mais... a minha mente ficou um turbilhão. Eu tive uma depressão pós-parto, né? No da Alice. Muitas emoções misturadas, né? Então, assim, mas hoje, com a mente de hoje, eu me cobro ainda. Por ter 2 filhos, pelos 2 filhos, em vez de eu tentar continuar uma amamentação, eu barrar a amamentação.
entende? Por eu mesmo, culpa minha mesmo, de eu não ter tido força para continuar. Mas eu acho que você não deve pensar assim. Porque assim, a amamentação, para ela ser gostosa, ter aquele sentimento, poxa, que delícia, precisa ser bom para os dois. Pro bebê a gente sabe que é bom. Mas se a mãe não tá feliz, você não tá fazendo aquilo com prazer, porque tá doendo, porque tá ferido, ela não se sentiria bem. O bebê sente o que a mãe tá sentindo. Então talvez não seria bom você ter continuado. Ela se adaptou à mamadeira fácil? Não. Não? Não. Pra gente começar com mamar pra ela, eu tive que deixar ela o dia inteiro com a Ana. Nossa. Porque eu não dava conta, eu não tava dando conta, né? Aí eu falei, Ana, pega ela, fica o dia inteiro com ela e dá uma mamar pra ela. Aí a Ana ficou com ela, eu falei, e aí, Ana, tá dando certo? Ela tá indo, ainda não foi tudo, mas ela tá indo. Imagina a preocupação. Foi, mas assim, não foi fácil. Com a Alice, não foi fácil. O Bernardo, ele pegou muito fácil. Já foi tranquilo. Muito fácil. O Bernardo, pra ele, eu acho que ele não via diferença no peito. Dando Tendo comer. tem um mamazinho dele ali, vamos embora. Mas pra Alice foi mais complicado. E depois que ela se adaptou à mamadeira, tranquilo, engordou? Engordou, continuou ganhando peso. Na hora que a gente foi já começar as papinhas, as frutinhas, normal, continuou normal. Ganhando uns pezinhos bonitinhos, desenvolvendo bem. Foi bem tranquilo, foi muito tranquilo. E você, Ana, tem algum sentimento, assim, sobre a sua experiência de você queria ter amamentado mais ou não? Ficou satisfeita de amamentar 8 meses? Eu queria ter amamentado mais. Infelizmente eu não pude, né? Pelo leite ter secado, mas eu queria ter amamentado ele com 1 até 2 anos. Você queria? Pode ser até meio, às vezes algumas mães vão achar, nossa, mas enquanto ele quisesse mamar, eu queria. Você queria? Eu queria. Eu sigo um grupo de amamentação no Face. Tem mães que dá mamar pra criança com 5, 6 anos. Eu já vi isso, eu também já vi. E assim, eu acho legal. Eu acho legal, sabe? Mas assim, eu me senti assim, não culpada, eu me senti triste por não poder oferecer mais o leite pra ele. Às vezes assim, eu paro e penso, e se eu tivesse feito isso ou aquilo, né? Às vezes não teria dado mastite, né? Mas não sei, às vezes foi uma consequência mesmo. Alcance, O que eu pude fazer eu fiz. Mas eu achei ruim. Eu achei ruim de ter meu leite ter secado, sim. Achei bem ruim. Legal. E falando sobre filhos, em poucas palavras, o que vocês me diriam sobre maternidade? Desafiador. Não nascemos mãe, nos tornamos mãe. Boa. Recém-nascidos. São lindos. São lindos. É uma descoberta. É verdade. É um mundo de descobertas. Amamentação. Desafiador. Muito desafiador. Né? E você, Ana? É necessário, porém é difícil. Um medo, Keila. Eu tenho medo, Bruna, de não ter contato com os meus filhos. Contato, o que eu quero dizer? Não, tá dentro do mesmo ambiente, mas não ter aquele trocar de olhos, sabe? É uma conexão. Meu medo é de não ter conexão com os meus filhos. Ser mãe é uma descoberta a cada dia, é desafiador. E o meu principal medo é não ter essa conexão com os meus filhos. E você, Ana? Pode parecer até pesado o que eu vou falar, mas o meu medo é de morrer e ele ficar. Com quem ficar? Quem vai cuidar, como que a pessoa vai cuidar. Eu sei que tem a minha mãe, tem o pai dele, mas a gente, quando se torna mãe, né? A gente tem esse medo. Será que eles vai cuidar do meu filho como eu cuido? Esse é o meu medo. Um sonho, Keila. Que os meus filhos sejam felizes. Esse é o meu maior sonho. Que eles sejam muito felizes. Um sonho, Ana. Que o Guilherme seja um bem-sucedido. Que eu possa oferecer para ele o melhor. Que eu consiga oferecer e possa dar para ele o melhor. Gente, para finalizar,
o que vocês diriam para as mamães que estão nos assistindo? Um recado sobre a amamentação, por experiências que elas estão passando ali, com o peito rachado, naquela dúvida, continuo, não continuo? Eu diria para as mamães que estão passando pelo mesmo que eu passei, para não desistirem. Porque eu me arrependo muito de ter desistido. Por mais difícil que foi, eu acho que eu poderia ter insistido mais um pouco. Eu falo para ela continuar, insistir e buscar mais conhecimento nessa área, buscar mais ajuda nessa área. É o que eu passo, é o que eu falo para as mamães hoje, não desistirem. Calma. E você, Ana? O que você passa aí para as mamães? Assim, a amamentação, as pessoas elas romantizam muito a amamentação. É uma parte assim da nossa maternidade, da infância da criança que é necessário, é fundamental. Porém, tem mães que não conseguem amamentar, tem outras que conseguem amamentar bastante. E assim, é desafiador, é dolorido, dói quando a criança vai fazer a sucção do leite, dói quando o seu peito racha, dói quando o seu leite não desce. Às vezes chega a ser frustrante, mas é muito bom. É uma conexão maravilhosa quando você tá ali, você e seu filho ali amamentando, e você para e pensa, nossa, como Deus foi perfeito nessa criação, né? De um alimento sair do seu corpo e alimentar o seu filho, né? Sim. É muito bom, muito bom. Foi muito bom eu amamentar o Guilherme durante esses 8 meses, mas tem os seus desafios. Tem os prós e os contra. É isso. Bem, mamães, é o que eu sempre costumo dizer, que ser mãe, maternidade, é sofrer no paraíso. Porque assim, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é um mundo totalmente novo, cheio de descobertas, mas tem seus desafios. Como toda aventura tem os seus perigos, os seus medos, né? Então assim, é bom, mas a gente sofre também. A gente tem medo de não conseguir, tem medo de não dar conta. Mas é como a Ana falou, a gente não nasce mãe, nos tornamos mãe. E que vocês, mamãe, possam se apoderar disso, que a gente não nasce mãe, nos tornamos mães, certo? Bem, mamães, e esse foi o Sextou com Papo de Mãe de hoje. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do assunto amamentação. Beijo, até o próximo.